Olá, boa tarde. Meu nome é Aline de Giuseppe, sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Paraná. Venho então apresentar o que é o início da minha tese de doutorado, orientada pela professora doutora Cláudia Madruga Cunha. O título provisório para essa tese é Por uma cartografia de intelectuais pretas, americanidade e quilombismo. Então, as questões iniciais, né, então as questões das quais eu iniciei essa pesquisa, foram principalmente essas três. Onde estão as intelectuais pretas, quais conceitos foram criados por elas e por quais motivos suas produções não são estudadas. Então, a minha formação é filosofia, eu fiz um curso inteiro de filosofia e eu não li uma intelectual preta sequer. E quando eu fui para a área profissional, fui dar aula de filosofia, né? Eu que me coloco como mulher preta, fiquei pensando que não me vejo representada, portanto, nesses filósofos que tanto li durante a universidade e que tento passar para os meus alunos. E daí eu fui atrás, por conta própria, dessas intelectuais pretas, principalmente as brasileiras, quais conceitos foram criados por elas, e penso também, principalmente, por quais motivos essas produções e essas trajetórias não são estudadas nos cursos de filosofia. Me baseio, então, numa filosofia deleuze-guattariana. Queria deixar bem claro que esse caminho que quero mostrar para vocês é justamente o caminho que me fez, o caminho que percorri, né? Então, fui ler Deleuze, percebi que o Deleuze tem uma abertura para a filosofia outras, e fui ler essas filosofias outras. Então, ali, o ato de criação de conceito como máquina de guerra. A filosofia é a arte de formar, de inventar e de fabricar conceitos, né? Essa é uma citação do Gilles Deleuze e Félix Guattari. Também, mas mesmo na filosofia não se cria conceitos a não ser em função dos problemas que se consideram mal vistos ou mal colocados. Então, um conceito ele não é criado a bel prazer, ele é criado a partir de uma função, de um problema, né? Segundo esses filósofos franceses. Estudei essa parte da criação do conceito justamente porque é isso que eu vou analisar nas produções dessas duas mulheres negras que vou falar posteriormente para vocês. Mas que já adianto que é Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. Então, vou analisar a produção conceitual. Portanto, por isso que estudei sobre a criação de conceito, que foi o que eu fiz no meu mestrado. Mas, agora, no doutorado, eu venho pensando nessa criação de conceito como uma máquina de guerra. Então, eu penso que essas mulheres criaram essas produções acadêmicas e criaram esses conceitos e toda a sua filosofia e todos os seus escritos justamente como uma máquina de guerra. Então, ali, na terceira citação, as máquinas de guerra dizem, faz valer um furor contra a medida, uma celeridade contra a gravidade, um segredo contra o público, uma potência contra a soberania e uma máquina contra o aparelho. Então, essa é a ideia de furar esse aparelho, né? Esse aparelho é o aparelho do Estado, né? Quebrar esse aparelho a partir das produções acadêmicas, né? Então, apesar de serem invisibilizadas a sua vida toda e de ter essa dificuldade de fazer essa relação da mulher negra com o trabalho intelectual que temos até hoje, essas mulheres em específico criaram conceitos dentro da academia, né? Furando o aparelho de Estado ali de dentro da academia mesmo. Trago também um pouco da Bell Hooks, que vem falar dessa teoria como prática libertadora. Então, no movimento negro, geralmente há essa dualidade, né? O trabalho intelectual, o trabalho prático, não só no movimento negro, quaisquer movimentos têm essa dualidade. Como se o prático e o teórico tivessem que estar muito longe um do outro, né? Como se eles não se complementassem. Daí eu trago a Hooks justamente para falar o contrário, né? Que essas duas instâncias se retroalimentam. Então, quando nossa experiência vivida da teorização está fundamentalmente ligada a processos de autorrecuperação, de libertação coletiva, não existe brecha entre a teoria e a prática, né? Então, a gente está pensando aqui em outras intelectualidades, que muitas vezes também não são vistas, né? Que é a intelectualidade da prática. Então, quando a gente fala de movimento social, das questões
culturais. Eu vou falar para vocês de duas intelectuais que agiram dentro da academia, mas há uma diversidade de intelectual que não age dentro da academia e não deixa de ser intelectual por causa disso. Com o efeito que essa experiência mais evidencia o elo entre as duas, um processo que, em última análise, é recíproco, onde uma capacita a outra, né? Então, falando um pouco dessa relação que precisa ter a intelectualidade, a teoria com a prática, que ambas são intelectualidades. Essa é uma imagem que eu trouxe na minha dissertação. Eu usei o Google, né, o buscador mais famoso de todos, e coloquei algumas combinações de palavras, por exemplo, mulher negra brasileira, mulher brasileira negra, enfim. E foram essas as manchetes de notícias que apareceram. Todas trazendo essas imagens das mulheres negras do Brasil, né? Então, assassinato, invisibilidade, feminicídio, enfim. Por que eu digo isso, né? Daí eu falo dessa distância da mulher negra e o trabalho intelectual, né? Como se uma não se relacionasse com a outra, como se uma coisa, como se uma mulher negra não pudesse ter um trabalho intelectual. E aí eu abro muitas aspas, porque a gente pode pensar o que é intelectualidade, é isso que eu quero também pensar um pouco na minha tese. Então, Hooks ainda, né? Bell Hooks ainda. Sem jamais pensar no trabalho intelectual como de algum modo divorciado da política do cotidiano, optei conscientemente por tornar-se uma intelectual, pois era esse trabalho que me permitia entender minha realidade e o mundo em volta, encarar e compreender o concreto. Essa experiência forneceu a base de minha compreensão de que a vida intelectual não precisa levar-nos a separar-nos da comunidade, mas antes, pode capacitar-nos a participar mais plenamente da vida, da família e da comunidade. E daí ali também tem uma citação da Nilma Lino Gomes, que é uma intelectual preta brasileira muito importante também da educação, que fala um pouco do papel dos intelectuais negros, né? Que essa ideia dessa produção do conhecimento acadêmico e de indagar essa produção do conhecimento acadêmico, que até então é branca, né? E até hoje, majoritariamente, é branca. Se a gente for pensar nas nossas referências bibliográficas que a gente usa para as nossas dissertações, para as nossas teses, para os nossos artigos, com raras exceções, a maioria são de pessoas, né? Homens e mulheres brancos e brancas, né? Então, falando um pouco dessa dificuldade da mulher negra brasileira entrar no trabalho intelectual. Daí a gente tem toda uma questão de desigualdade social que vem desde colonização brasileira. E daí eu trago, finalmente, essas mulheres, né, gente? É claro que eu estou falando de uma maneira muito resumida tudo isso, né? Então, eu trago a Lélia Gonzalez, que se graduou em História e Filosofia, portanto é historiadora e filósofa, fez o mestrado em Comunicação e o doutorado em Antropologia. Foi uma das mulheres negras mais importantes nas questões acadêmicas do Brasil, não sei, talvez a mais importante, né? Temos até uma fala da Angela Davis que fala: por que vocês não me leem, que vocês me leem se vocês têm Lélia Gonzalez? Então a Lélia ajuda a fundar o MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado, participa do Carnaval, do Coletivo de Mulheres Negras, tenta entrar na política, né? Entra na política, mas não é eleita, e ela traz um conceito, e é esse conceito que é interessante de ser pensado, que é o conceito de amefricanidade. Então, esse conceito de amefricanidade, ela traz como uma categoria política e analítica, que, a partir dessa categoria, é possível resgatar nossas raízes ameríndias e africanas, como se fosse uma epistemologia de resistência, uma epistemologia do combate contra o colonialismo e imperialismo estadunidense, ou seja, analisar o Brasil a partir de um olhar amefricano, né, que traga questões africanas, que traga questões ameríndias. A outra intelectual muito importante também é Beatriz Nascimento. Infelizmente, nenhuma das duas está conosco, né? Ambas faleceram. Então, a Beatriz Nascimento nasceu em Aracaju, no Sergipe. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde fez História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na UFRJ. E ela começa ela se interessa pela história dos quilombos no Brasil. Só que ela vai além do que geralmente é falado sobre os quilombos, né? O que geralmente é falado sobre os quilombos? Que é um território, um lugar onde escravizados fugitivos se reuniam
para se defender dos seus senhores, né, dos quais eles tinham fugido. A Beatriz, ela concorda com isso, lógico, mas ela fala que a gente tem que pensar para além disso, né? Então, para ela, o quilombo é muito mais que um território para abrigar fugitivos. É um território que mostra uma nova forma de organização social, com implicações fortemente ideológicas contra o regime escravocrata e um novo modelo de sociedade, acima de tudo, democrático. Inclusive, ela fala que o quilombo é a primeira experiência de fato democrática do Brasil, né? Uma vez que dentro desses territórios havia uma divisão de trabalhos que era um pouquinho mais justa, havia uma divisão, enfim, né, de rendimentos que era um pouquinho mais justa. Então, de fato, um modelo de sociedade um pouco mais democrático, né? Então, ela pede para pensar assim um pouquinho além do que geralmente nos é falado. Bom, esse é o início da pesquisa, né? Claro, tenho muito que caminhar ainda nessa tese, venho bebendo muito do que fiz no mestrado, na minha dissertação, mas era isso que eu queria falar para vocês hoje, uma apresentação curta e breve, e é isso. Muito obrigada, gente. Tchau.